Olá, eu estou bastante feliz em participar desse projeto, cujo tema é cultura, e a minha contribuição vai ser sobre o folclore. Isso para mim é particularmente importante porque eu sou psicanalista, e esses contos eu levo para o consultório, para sessões de atendimento meu no consultório. Também porque eu sou um contador de histórias para adultos. Eu participo de saraus contando essas histórias, e sempre para adultos. Portanto, esse projeto tem um- um- uma dupla importância para mim. Mas eu vou falar de Câmara Cascudo e dos seus registros de contos folclóricos. Para Câmara Cascudo, esse extraordinário pesquisador do folclore brasileiro, um conto para ser folclórico tem que ter 4 características. Tem que ser bem antigo, primeira característica. Tem que ter anonimato, ninguém pode conhecer quem criou o conto. Tem que ter bastante divulgação, ou seja, ele é divulgado em seu conhecimento, naturalmente pelo povo. E tem que ter persistência, ou seja, é o conto que sempre aparece. Que sempre aparece. E é interessante que, como característica do conto folclórico, os contos folclóricos eles não determinam as regiões onde o conto está sendo contado. A geografia do local. Ele acontece simplesmente em algum lugar, em Alhures, digamos assim. E o Câmara Cascudo disse que esses contos folclóricos, com essas características de antiguidade, anonimato, divulgação e persistência, eles podem ser classificados em alguns tipos. Por exemplo, contos de encantamento. Contos de encantamento, quer dizer, de magia. Contos de exemplo, ou seja, exemplos do que você deve ou não deve fazer. Exemplos de que você pode ser enganado se você seguir esse caminho e pode não ser enganado se você seguir aquele outro caminho. Contos de exemplo. Também contos de animais, são as fábulas. O contos de facécias, que são contos que falam de piadas, de anedotas. Contos religiosos. Contos etiológicos, que falam de características de animais. Por exemplo, o pescoço da girafa. Aí vai falando do pescoço da girafa. O rabo do macaco, vai falando do rabo do macaco. Contos etiológicos. Né? Os contos do demônio logrado. São contos interessantes porque o demônio, nesses casos, faz uma aposta com alguém e ele sempre perde a aposta. Contos do demônio logrado. Contos de adivinhação. Por exemplo, o herói precisa adivinhar o enigma proposto pelo rei e quando ele adivinhar esse enigma, ele se casa com a princesa. Contos de adivinhação. Contos da natureza denunciante. Por exemplo, um crime é cometido e aí por causa de uma pedra, de uma árvore, natureza, por causa de um animal, de um pássaro, de uma flor, aquele detalhe vai fazer com que o crime seja desvendado. A natureza que vai denunciar o crime. Contos da natureza denunciante. Contos acumulativos. É o conto em que uma coisa puxa outra, e vai se fazendo um nó, né? Como se uma pessoa fosse apertando a mão da outra, que aperta a mão da seguinte, da seguinte. E assim o conto vai se desenrolando. Conto acumulativo. O conto do ciclo da morte. Lembra que lá no conto do demônio, do diabo, o diabo sempre perde. Mas o conto da morte, a morte sempre ganha. A morte faz uma aposta e ela sempre ganha. Contos do ciclo da morte. Contos de tradição que falam das lendas do povo. Contos de tradição. Eu vou falar para vocês agora um conto acumulativo. Aquele que uma coisa puxa outra, puxa outra, puxa outra. Esse conto é uma característica do conto folclórico que ele aparece em vários lugares do mundo. Uma coisa que Cascudo sempre comentava, como era Cascudo sempre comentava, é que o conto é folclórico não é porque ele apareceu no Brasil, no interior, em algum lugar. Não, porque ele apareceu em todos os lugares do mundo. Esse conto aqui, por exemplo, você vê versões dele em Portugal, na América,
na França, na Espanha, com um nome diferente, com um título diferente, mas com pequenas variações, mas fundamentalmente o conto é o mesmo. Essa é uma característica do conto folclórico. Ele não é um conto regional, simplesmente daquele local, mas ele aparece de maneira surpreendente, ao mesmo tempo, em vários locais do mundo. Não se sabe como que esse conto foi para lá, aqui ou acolá. Isso é bem interessante, né? Então, o conto acumulativo, chamado O Macaco Perdeu a Banana. O macaco estava comendo uma banana num galho de pau, quando a fruta, a banana, lhe escorregou da mão e caiu num oco da árvore. O macaco desceu e pediu que o pau lhe desse a banana. Pau, me dá a minha banana. Pau, me dá a minha banana. O pé de pau nem como coisa. O macaco foi ter com o ferreiro e pediu que viesse com o machado cortar o pau, que não queria dar a banana, que caiu no oco. Ferreiro, traga o machado para cortar o pau que ficou com a banana. O ferreiro nem se importou. O macaco procurou o soldado a quem pediu que prendesse o ferreiro. O soldado não quis. O macaco foi ao rei para mandar o soldado prender o ferreiro para este ir com o machado cortar o pau que tinha a banana. O rei não prestou atenção. O macaco apelou para a rainha. A rainha não o ouviu. O macaco foi ao rato para roer a roupa da rainha. O rato recusou. O macaco recorreu ao gato para comer o rato. O gato nem ligou. O macaco foi ao cachorro para morder o gato. O cachorro recusou. O macaco procurou a onça para comer o cachorro. A onça não esteve pelos altos. O macaco foi ao caçador para matar a onça. O caçador se negou. O macaco foi até a morte. A morte ficou com pena do macaco e ameaçou o caçador. Este procurou a onça, que perseguiu o cachorro, que seguiu o gato, que correu o rato, que quis roer a roupa da rainha, que mandou o rei, que ordenou o soldado, que quis prender o ferreiro, que cortou com o machado o pau, de onde o macaco tirou a banana e comeu. Comeu a banana. Então esse conto é interessante, é um conto acumulativo, uma coisa puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, puxa outra. E este conto aparece em vários lugares do mundo, aparece em Portugal, aparece na França, aparece na Inglaterra, com um outro nome, mais ou menos uma história que muda um termo aqui, um termo ali, mas fundamentalmente é a mesma história. Essa é uma característica importante de um conto folclórico. Ele está em qualquer lugar e não se sabe como ele foi aparecer lá. Não é um conto meramente regional. Agora eu vou contar um conto de exemplos. Também um conto folclórico, né? Coisas que você não deve ou deve fazer, coisas às quais você deve prestar atenção para que você não caia em ciladas. Contos de exemplos. Esse aqui chama-se Os Quatro Ladrões. Diz que era uma vez 4 ladrões muito sabidos e finos. Num domingo de manhã estavam deitados, gozando à sombra de uma árvore, quando viram passar na estrada um homem levando um carneiro grande e gordo. Palpitaram entre si furtar o carneiro e comê-lo assado. Acertaram um plano os 4 ladrões e se espalharam por dentro do mato. O primeiro ladrão foi para o caminho, encontrando o homem do carneiro, saudou-o. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E o homem do carneiro, para sempre seja louvado. Senhor,
Que mal lhe pergunte, que mal pergunto, para onde o senhor está levando este cachorrinho? Disse o ladrão. Mas qual cachorrinho? Disse o homem do carneiro. Esse aí que está amarrado na corda, esse bem bonitinho cachorrinho. Mas isso não é cachorro. Isso é carneiro, repare direito, disse o homem do carneiro. Eu estou reparando, mas é cachorro, disse o ladrão. É um cachorro inteiro, olha o focinho dele, olha as patas, olha o pelo. E é cachorro e é dos bons, hein? Aí, o ladrão e o homem se separaram. E o homem foi olhando meio que de maneira esquisita, desconfiada, para o seu carneiro, mas prosseguiu, desconfiado mesmo assim, a sua viagem. Lá pelas tantas, chega o segundo ladrão. O segundo ladrão chega e diz para ele: moço, mas que cachorro bonito. Esse dá para correr atrás de tatu de cotia, hein? Olha que focinho bonito, que focinho fino. Ele é bom de farejar, né? Olha que perna fina, corredeira. Fina e corredeira. É capaz de correr atrás de veado, né? Onde o senhor comprou esse cachorro? Senhor, isso não é um cachorro, isso é um carneiro. O homem lá atrás me disse que era um cachorro, mas volto a lhe dizer que isso é um carneiro. Não é como o cidadão ali atrás disse, nem é como o senhor está dizendo agora aqui. E o ladrão disse, o segundo ladrão: o homem, desde que eu nasci, conheço cachorro e conheço carneiro. Isso aí é cachorro. E eu sei o que é um cachorro. E o homem seguiu sozinho, o homem do carneiro. Mas não tirava o olho do seu carneiro, quase convencido que ele estava com um bicho errado amarrado na sua corda. E chega então o terceiro ladrão, com a mesma conversa, misturando os dois animais. E o homem do carneiro disse: não, moço, já vi um, falou para mim que isso é um cachorro. Eu disse para ele que não era. Veio um segundo dizer para mim que era um cachorro. Eu disse para ele que não era. O senhor também está dizendo que isso aqui é um cachorro? Isso aqui é um carneiro. Isso é carneiro, moço, eu conheço. Não é não. Isso é um cachorro, disse o terceiro ladrão. O senhor está enganado. Eu conheço quando eu vejo um cachorro. E lá se foi o terceiro ladrão embora. E quando veio o quarto ladrão, o que vocês imaginam? Ele disse a mesma coisa. Moço, que cachorro é esse que o senhor prendeu aí na sua cordinha? Olha, eu estou cansado disso. Isso aqui é um carneiro. Mas de tanto falar, que o homem do carneiro começou a olhar para o carneiro e começou a ver um cachorro. Ele começou a ver um cachorro olhando para o seu próprio carneiro. E disse para si mesmo: quer saber? Eu acho que estou levando um bicho errado. Eu vou deixar esse cachorro aqui na floresta perdido mesmo. E vou me embora cuidar da minha vida. Quando os quatro ladrões viram isso, que ele deixou o carneiro pensando que era cachorro, pegaram o carneiro, mataram o carneiro, botaram para assar e nunca comeram uma comida tão gostosa em toda a vida deles. Essa é a história dos quatro ladrões. É um conto de exemplo, coisas que você deve fazer e que você não deve fazer, né? Atenção ao que lhe dizem, para que você mesmo não se confunda. Atenção aos cuidados que você tem com você mesmo, aos exemplos que as pessoas te dão, para que você mesmo não venha se confundir. Pessoal, eu estou me despedindo agora. Esse também é um outro conto que aparece em vários lugares do mundo, em Portugal, na França, na Espanha e no Brasil. Contos folclóricos. Um abraço aqui do psicanalista, do contador de histórias. Nos encontramos por aí, em Niterói. Tchau.